Você não sabe como analisar as métricas do seu Facebook Ads? Você está vendo que sua campanha não está dando resultado, você não está conseguindo crescer no seu Facebook Ads e você não sabe como analisar esses números, quais as tomadas de decisões você tem que fazer? Porque se você parar para pensar no gerenciador de anúncio, tem CPM, CTR, CPC, CPA e várias outras métricas que você pode ficar bugado e confuso. Mas a parte boa disso tudo, meu amigo, é que eu estou aqui para aliviar a sua dor, mas no bom sentido. Eu estou aqui simplesmente para ajudar você a entender melhor, de uma maneira mais tranquila, como analisar as métricas no Facebook Ads e como você deve tomar decisões importantes para poder otimizar e melhorar os resultados das suas campanhas. Estou dando uma aula completa para você de maneira totalmente gratuita e sem enrolação. Então preste muita atenção nesse tipo de conteúdo, que é algo vale ouro que você não encontra com facilidade na internet. Então a gente já está no nosso quadro de aprendizado, que provavelmente você já conhece, o Miro, e eu vou já começar aqui a fazer a explicação sobre métricas de Facebook Ads. Você precisa levar em consideração um ponto muito importante, que as métricas, elas giram em torno de dois conceitos, né? Onde você vai ter o conceito da métrica principal, que basicamente é a métrica que gira o objetivo da sua campanha, ou seja, é uma métrica que ela é a mais importante em relação às outras, que é a partir dessa métrica que você vai tomar praticamente todas as decisões para poder crescer e para poder melhorar os seus resultados. E, segundo, você vai ter a métrica secundária, que são métricas que você consegue fazer um bom trabalho, que você vai utilizar uma análise delas justamente para você ter segundas opiniões e analisar o processo de maneira mais complementar. Então, se fosse explicar de uma maneira mais resumida em relação a isso, na métrica principal, seria basicamente objetivo de campanha, né? Eu vou colocar assim, objetivo de campanha, que eu acho que fica mais coerente dessa maneira. Enquanto a métrica secundária, ela seria basicamente o resto, né? Vou colocar dessa forma. Eu falo o resto no sentido de ser tudo que não seja dentro do objetivo principal da campanha. Então eu vou colocar aqui o igual e o resto, e eu já vou para mostrar para vocês de maneira prática isso no gerenciador. Então eu vou aqui mostrar para vocês um trabalho que eu faço para um dos meus clientes, e perceba que a gente está praticamente fazendo campanhas de WhatsApp com objetivo de mensagem, né? Campanha com objetivo de mensagem, mandando por WhatsApp, até aí tudo certo. Toda campanha, elas tem um objetivo principal, ou seja, que ela vai apresentar aqui na métrica de resultados. Nesse caso, nesse exemplo específico, a métrica que está aparecendo aqui é a métrica de mensagem, porque o meu objetivo principal é gerar mensagens. Eu quero simplesmente trazer novos clientes e potenciais clientes através da mensagem do WhatsApp. Então, toda análise principal que eu vou fazer vai girar em torno dentro dessa métrica principal, que nesse caso é mensagem. Se você tiver, por exemplo, um outro tipo de business, em um outro tipo de nicho, e você tem que analisar um outro tipo de métrica, como, por exemplo, vendas, você vai pegar campanhas de vendas, ou de compras, ou de engajamento, ou visualização de vídeo, não importa, não importa. Essa vai ser a sua métrica principal, e dentro dessa métrica principal existe um ecossistema de outras duas métricas que você precisa analisar, que entra dentro desse conjunto da métrica principal. Então leve isso de maneira muito séria e leve isso em consideração, porque se você conseguir entender isso com tranquilidade, facilidade, você vai conseguir fazer um trabalho bem feito em qualquer situação. Eu estou aqui para te ensinar os conceitos e fundamentos para você conseguir andar com suas próprias pernas e você conseguir viver e seguir sua vida tranquilamente. Então, dentro da métrica principal, você tem que entender que existe duas métricas que giram em torno da mensagem, que é o custo por mensagem e o valor gasto que eu tive para ter essa mensagem. Ou seja, valor usado, resultado e custo por resultado. E isso é extremamente importante, porque se você for mudar, por exemplo, para a campanha com o objetivo de engajamento, vai ser a mesma coisa, ou seja, vai ser engajamento, custo por engajamento e valor gasto. Então, eu vou colocar aqui até no desenho para poder complementar, que é a métrica. Vou colocar aqui, na verdade, resultado, né? Pegar o nome do gerenciador para ficar mais fácil. Resultado. Nossa. Valor gasto, que é o quanto você gastou de publicidade para poder na campanha. E custo por resultado. Então, basicamente, você vai ter que pensar nessa santa trindade. Então, aqui você vai ter toda uma análise principal em relação às métricas e aos números
para você conseguir fazer todo o seu trabalho de maneira mais focada e otimizada. Então aqui eu vou dar uma olhada de como está sendo as métricas principais nessa performance. Perceba, por exemplo, tive uma campanha aqui que teve um custo de $74. Ainda bem que foi pausado, ainda bem que foi feito vários testes, na verdade, foi um outro tipo de estratégia. A gente já tentou até recuperar essa campanha, tá vendo? Criando novos conjuntos e tudo mais. Porém, não foi o suficiente. Mas dentro da análise principal que a gente vai fazer aqui da métrica de mensagem, a gente vai perceber que tem campanhas que têm um resultado muito melhores, né? Tem campanhas aqui com resultado de... Vou pegar essas três que estão ativas, né? 7, 8 e 12. Eu vou filtrar a seleção apenas por elas, que aí vai ficar mais fácil a explicação. Então aqui, dentro dessas métricas principais, eu vou entender como está sendo a performance. Quanto menor for o custo por resultado, quer dizer que maior é o volume de mensagens. Ou seja, aqui eu estou trazendo mais clientes para o meu cliente, enquanto essas outras não. Então, a partir desse princípio, e você vai utilizar o princípio da comparação, você vai entender qual campanha é melhor que a outra, né? Obviamente, essa aqui é a 01, essa aqui seria a 02 e essa do meio seria a 03. Por quê? Porque ela está cada vez mais cara. Então, a partir disso, a gente já consegue ter uma noção de métrica, de saber qual que está realmente bom e qual que está realmente ruim. Porque eu estou analisando aqui as métricas principais. E aí, a partir disso, se eu estou analisando, por exemplo, valor gasto e custo por resultado, eu já consigo fazer um levantamento muito maior. Eu vou até mudar aqui de planilha aqui, de métricas para ficar mais fácil. Eu vou até pegar aqui jeito para vocês poderem ver como essas três métricas têm a quantidade de mensagem. Aqui só teve 1, aqui só teve 6, aqui só teve 22. E aí, qual é o segundo ponto que você precisa entender? Toda métrica, toda campanha, na verdade, você tem que ter um limite de custo por resultado. Ou seja, mostrei dessa mesma campanha, que teve uma campanha que teve $74 de custo por resultado. Dureza, dureza. É o tipo de número que é aceitável? Você acha que é um número bom? Igor, não, é uma merda, é horrível. Então, já que você sabe que esse número ele é ruim, ele é insatisfatório, então você já pode entender que é um limite para você ter dentro do seu trabalho. Nesse caso aqui desse cliente, o limite que eu tenho de custo por resultado é de $14. Ou seja, se eu tenho 7, está muito bom, eu já estou escalando, na verdade, ó, eu já estou até gastando mais, gastando $10 por dia, tanto que aqui está $161, enquanto aqui está 73, enquanto aqui só tem $10, então a distribuição está perfeita aqui nesse caso. E aqui, a partir disso, se o meu limite de custo por resultado é de $14, então todas as campanhas estão com essa performance muito boa. E aí, você dentro dessa métrica principal, você já consegue fazer um trabalho se precisa otimizar a campanha, se precisa desativar conjunto, se precisa desativar anúncio e por aí vai. Então você percebe que é algo bem simples, na real, quando você consegue dividir a análise dessas duas formas. E aí você pode ter esse tipo de análise tanto a nível de campanha, que é o que eu estou tendo agora com vocês, quanto também a nível de conjunto. Ó. Olha só que interessante. Apesar do custo por lead estar de $7, eu tive conjunto que deu $18. Extremamente caro, extremamente caro. Mas, no geral, tem sido um custo por resultado muito bom. Ó. $6 de custo por mensagem. Olha que coisa boa. Olha que interessante. E a partir disso, a gente pode avançar para a parte dos anúncios. Ó. No caso, eu estou rodando um anúncio que é uma campanha MVP, né? Que eu estou pegando o melhor anúncio para poder rodar. Então, não tem muita comparação. Mas com as outras campanhas, você pode botar aqui para procurar, para poder ver, que vai ter outros anúncios para você poder comparar. Olha que interessante. E aí, a partir disso, depois de você ter feito essa análise principal, tanto a nível de campanha, a nível de conjunto e a nível de anúncio, você agora consegue avançar tranquilamente para a segunda etapa, que é a segunda etapa da métrica secundária. As métricas secundárias são métricas que são relacionadas ao objetivo da sua campanha. Ou seja, se eu quero ter mensagem, eu quero ter custo por mensagem, eu quero analisar métricas secundárias, como, por exemplo, analisar o CPC, para eu poder saber qual criativo tem o menor clique. Eu quero analisar também o CTR. Igor, por que CPC e CTR? Eu tenho que usar isso para tudo? Muito provavelmente sim, mas como eu te falei, cada caso é um caso. Porque se eu estou analisando o funil, e nesse funil eu tenho um anúncio, e nesse anúncio você clica e vai para o WhatsApp, dentro desse processo aqui, aparecem métricas secundárias, né? Tipo CTR, CPC, e por aí vai. CPM. Então tudo isso você acaba conseguindo trabalhar de maneira mais correlata para poder fazer crescer, entendeu?
Mas se você tiver, por exemplo, querendo analisar vídeo, você pode pegar, por exemplo, o tempo que a pessoa ficou visualizando o vídeo, o tempo de retenção do vídeo, quantas pessoas clicam após assistir o seu vídeo. Então, tudo isso vai dentro da sua necessidade, do seu objetivo. Então, não pense em usar isso como uma regra básica, uma regra universal, uma regra bíblica sobre o assunto, porque senão você só vai se prejudicar. Então, dentro desse objetivo aqui das métricas secundárias, a gente agora vai avançar na explicação, onde a gente vai trabalhar os pontos principais da métrica secundária para a campanha com objetivo de mensagem. Então, o que é que eu vou analisar aqui agora de segundo passo? Eu vou analisar, por exemplo, o CPC, eu vou colocar aqui a coluna desempenho em cliques, que eu quero ver o CPC, o quanto está mais barato o clique. Então, perceba que aqui o CPC está $2, 4,60 e 4,26. E, no geral, você consegue perceber quais anúncios têm um potencial de crescimento e outros não. Pelo fato aqui estar um custo por clique de $4, você pode até achar que está caro. Pô, $4 é muito caro, dá R$20. Mas, pessoal, aqui é um cliente meu dos Estados Unidos, eu faço marketing para empresas dos Estados Unidos. Então, assim, dentro dessa realidade do mercado americano, tá ok esse custo por resultado, tá? Por isso que tá em dólar mesmo. Porque para esse mercado é algo que é totalmente ok, é algo que faz total sentido. Então, aqui você vai conseguir trabalhar e vai conseguir fazer e botar para crescer. Então, tendo em vista isso, você consegue analisar se o custo por clique tá ok ou não. Como eu te falei, o custo por clique ideal depende muito da sua situação. Por quê? Como eu te falei, eu estou aqui em dólar, o mercado é mais competitivo, então é mais caro. Então, dentro desse meu universo, da minha realidade, 4,60 em relação ao custo por clique é algo totalmente tranquilo, tá de boa. E aí eu posso clicar e poder me aprofundar e ver qual anúncio ele tem maior performance. Como é uma campanha MVP, né, que eu já estou pegando os melhores criativos, eu já estou com um criativo apenas que está dando um custo por clique bacana. Mas se você for parar para ver, por exemplo, nessa campanha aqui do meio, que já está gastou uma quantia razoável de $73, a gente fez um outro trabalho onde a gente foi testar anúncio diferente com conjunto validado, que teve a mesma métrica ok, de custo por clique. Então, a gente consegue perceber que se tivesse, por exemplo, um anúncio que tivesse um custo por clique de $2, por exemplo, pô, esse aí tem muito potencial. Que pelo fato do custo por clique ele estar relativamente barato, se ele tivesse, por exemplo, a $2, isso dá a entender para você prestar bastante atenção que esse anúncio ele tem um potencial de crescimento muito, mas muito grande. Então isso é um ponto que você precisa levar em consideração também dentro da sua análise. Tendo em vista isso, você consegue já melhorar e crescer o seu trabalho estratégico, tá? E aí, a partir disso, você vai conseguir colocar para poder trabalhar. Aqui é a mesma coisa, CPC e CTR. Uma informação importante sobre métricas secundárias, sobre CPC e CTR. Quanto menor o CPC, maior é o CTR. Então, é uma relação inversamente proporcional. Então, isso, de certa forma, é bom, porque aqui está trazendo muito clique, tem muito potencial. E pelo fato desse anúncio, ele já está com CPC, na verdade, de $1, aqui já dá a entender que ele vai trazer bastante resultado. Apesar de ele não ter tido nenhuma conversa, nenhum lead gerado, mas pelo fato da campanha ser nova, aí a gente já fica um pouco mais atento a um pouco dessas oportunidades que esse anúncio ele pode trazer. Então, dentro da análise de métricas que você tem que fazer no Facebook Ads, tem que girar em torno desses pilares, tá vendo só? De você ver o anúncio, ver o CPC, ver o CTR e por aí vai. Então, toda análise que você vai fazer, ela vai girar em torno dentro desses dois pontos. Não tem muito mistério, pessoal. É claro que existem métricas para cada objetivo de campanha. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula explicando métricas primárias e secundárias para a campanha com objetivo de compra, objetivo de lead, objetivo de mensagem. Mas se você perceber que o conteúdo ele não tem muito mistério, porque ele vai ser aplicado dentro dos mesmos conceitos. Então, sempre quando você for analisar, tenha calma, veja sempre a métrica secundária. Ah, Igor, o custo por clique está baixíssimo, está ótimo. Mas a campanha ela está com um custo por objetivo, no caso o seu custo por métrica principal, muito alto. Pausa a campanha, filho! Pausa, papai! Pode pausar, filho! É muito importante isso, porque às vezes as pessoas elas olham o seguinte, pô, que está aqui com a métrica secundária. Que nessa métrica secundária ela está com o CPC baixo e o CTR alto. E aí ela acha que a campanha está bombando. Mas aqui, que é o principal, você não está colocando energia, não está dando resultado. Então, primeiro ponto, você tem que respeitar essa ordem de grandeza, onde você vai primeiro analisar a métrica principal e a partir da métrica secundária você consegue fazer
uma análise mais minuciosa de você analisar o seu funil. E também um ponto importante, essa análise da métrica principal você utiliza, como eu te falei na explicação, para as 3 etapas da campanha. Ou seja, você pega isso aqui para analisar a campanha, conjunto de anúncio e também o anúncio. Porque muitas vezes você pode olhar a campanha que vai estar com custo por lead alto e falar, nossa, tá barril, tá caro, tá quebrança, tô quebrado. Custo por lead muito alto, na campanha tá horrível. Mas quando você parte para ver o conjunto de anúncio, na verdade, existem conjuntos que você tem aqui na sua campanha que tem o potencial de você poder trabalhar e trazer mais resultado. E você, de certa forma, vai pausar a campanha sem ter analisado todo o processo. Então, é muito importante nesse seu processo de análise você levar em consideração as 3 etapas, né? A campanha, conjunto de anúncio e anúncio. E o interessante é que isso vale tanto para o Facebook Ads também, quanto para o Google Ads, quanto também para qualquer outra ferramenta de publicidade. Então, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, espero ter sido bem didático, espero que minha explicação tenha sido bem satisfatória. Comente aqui o que você achou desse vídeo, um forte abraço e até a próxima.